Eu sei que quando você não tá na pele de alguém, é muito fácil achar que a pessoa tá exagerando, que a pessoa tá sendo dramática e você custa acreditar, ou muitas vezes acaba nem acreditando que aquilo que a pessoa tá passando é real, porque pra você tá bem, então você acha que pro outro tem que estar tudo bem também. E às vezes você acha que o problema do outro é muito pequeno. E quando você não tá na pele do outro, é difícil entender aquela situação. Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho sobre a minha experiência e eu vou falar pra vocês eu não cheguei a ter uma depressão pós-parto, eu acredito que não, né? Eu não fui no médico, eu não procurei um especialista para saber, eu acredito que não chegou a ser, porque eu acho que a depressão pós-parto ela vai bem além disso, eu acho que deve ser bem pior do que isso, mas eu vim contar a minha experiência para vocês com o meu puerpério, meu pós-parto, que não foi fácil, eu não dividi essa experiência com muitas pessoas, só quem estava dentro da minha casa sabia e que não foi fácil. Você não via as mães antigamente falarem isso, né? Depois que você tem uma criança, você passa por uma fase difícil, então quando você se vê na situação, às vezes você se sente a pior pessoa do mundo, porque você tá com seu filho ali e ainda assim parece que tem um vazio, parece que você se sente mal. Eu vou explicar pra vocês e vocês vão entender mais ou menos como é que, no meu caso, como é que aconteceu. Eu tive o meu bebê de 38 semanas e 3 dias e eu me preparei a gravidez inteira para ter um parto normal. Eu era muito preconceituosa com parto cesárea. Acho que eu já falei aqui em outro vídeo, que foi no vídeo que eu conto o meu relato de parto, foi o primeiro vídeo do canal. Eu falei sobre isso. E assim, quando eu tive o Ruben, na maternidade é tudo perfeito, né? Você tá lá na maternidade, tem a enfermeira, tem os médicos, tem uma pessoa que te auxilia, tem o seu marido ali o tempo todo com você. Quer dizer, no meu caso eu tive porque também só foi um dia, apesar dele ter ganhado 20 dias de folga, né? Do trabalho, mas na maternidade mesmo a gente só passou 24 horas, aqui é assim, tanto se for cesárea como se for normal, eles te mandam para casa com 24 horas e no meu caso foi particular, mas no público eu acredito que também é assim. Então, quando eu tive o meu bebê ali, na maternidade tudo perfeito, né? Você tá ali, tem quem te ajude, tem quem traga a sua comida, tem quem pegue seu bebê, troque, que dê banho. No meu caso, né, foi assim. Apesar de que eu acho que por ter sido particular poderia ter sido mais bem assistido essa questão, mas isso é assunto para outro vídeo. Em outro vídeo eu quero falar sobre isso. Então assim, eu tive o bebê, não vim para casa exatamente com 24 horas, porque no caso, se fosse 24 horas, teria que ter vindo embora umas 9h50, 10 horas, que foi o horário que meu filho nasceu. Mas nesse caso, no meu caso, eu não estava conseguindo fazer xixi, né, por conta da anestesia, então teve que colocar sonda e tudo, e aí acabou que foi prorrogado algumas horinhas a mais, né, eu passei algumas horinhas a mais no hospital. E aí, uma pessoa ficou lá comigo na maternidade, a enfermeira dava banho, a enfermeira deu o banho dele, né, dava as vacinas, e essa pessoa trocava, dava o leite pra mim, que esse também é um assunto para outro vídeo, que eu vou falar em outro vídeo, porque meu leite não desceu logo, então acabaram dando fórmula, né, acabamos dando fórmula pra ele, mas vai ser assunto para outro vídeo. E assim, quando passou as 24 horas,
a ideia da maternidade, naquelas 24 horas, a ideia da maternidade perfeita é muito forte na cabeça da gente, porque você ainda não tá tendo um trabalho real com o seu filho, ainda não tá vivendo a realidade, né? O que vai ser no seu dia a dia mesmo. E aí, deu as 24 horas, passou um pouquinho, né, das 24 horas, eu fui pra casa, morava num condomínio, e aí tinha que subir escadas, né? Tinha que subir escadas e a primeira dificuldade já veio daí, porque na hora eu subi de boa, subi a escada de boa, mas a consequência veio, né, mais pra frente. Aí passou o primeiro dia, tô lá cuidado, não preciso fazer comida, não preciso fazer nada, tô lá bem. E aí quando você chega em casa, já começa, né, a cair na realidade. Você já começa a cair na realidade e ver que as coisas não é tão perfeitas assim como você imaginava. Eu queria deixar bem claro que eu não tô reclamando de ser mãe, porque é uma coisa que eu amo e no começo eu até não tinha vontade, assim, de ter outro filho, né? Justamente por essas coisas que eu vou contar aqui, mas hoje em dia sim, eu já penso em mais pra frente a gente ter outro filho, sim. Porque eu quero deixar bem claro que a maternidade que ser mãe é maravilhoso. Nenhuma dificuldade que a gente venha passar vai alterar isso, não vai alterar isso. Ser mãe é maravilhoso. E aí, eu vim pra casa, né? A gente veio pra casa e aí começou a cair na realidade, por quê? Na segunda noite que a gente estava em casa, eu comecei a sentir dores da cesárea por conta de ter subido lá as escadas, né? Ter subido lá as escadas. E eu sou um pouco teimosa, eu não gosto de pedir nada às pessoas. Então, o bebê acordava, meu leite já tava... meu leite não tinha começado a descer ainda. Aí, eu lembro bem assim de eu tava em casa e o bebê acordou e eu tava sentindo dor, mas eu não queria pedir a ninguém pra ir lá no berço pegar ele. Então, eu fui lá no berço, peguei ele e fui dar o leitinho dele e eu comecei a chorar. Essa foi a primeira vez que começou a cair na realidade, né? Eu já tava assim, achando que... Já tava começando a me sentir mal por conta de não ter conseguido ter o parto normal. Já começou aí, já tava começando a me sentir mal por isso. Depois, já tava começando a me sentir mal também porque o meu leite ainda não tinha descido. Aí na minha cabeça, eu não consegui ter meu filho da forma que eu queria. Eu não tenho leite para amamentar o meu filho. E aí foi começando a juntar tudo. Aí começou a juntar as dores da cesárea. Começou, sabe, tudo, por menor que fosse, era motivo para mim me sentir mal com aquela situação. Aí a gente mora numa cidade, minha família mora em outra, né? Morava longe. A minha irmã tinha vindo, já tava com 2 meses que eu não via. Já tava com mais de 2 meses, eu acho que eu não via ninguém da minha família. Quando o Rubem, na verdade, como não tinha ninguém da minha família lá dentro, pra me dar um suporte, claro que não era culpa deles, né? Cada um tinha suas coisas pra fazer. Mas eu senti falta, sabe? Eu sentia falta, eu queria que tivesse alguém da minha família ali. Não tinha como, eu estudava, eu trabalhava, a minha mãe não tinha como sair de casa. E eu sentia muita falta, sabe? Eu começava a sentir falta da minha família ali. E tudo era um motivo pra me chorar, era um motivo, sabe? E aí eu comecei a pesquisar e comecei a ver, as mulheres falavam que o puerpério é assim mesmo, que a mulher fica sensível. Só que isso foi passando dias e isso não passava. Sabe, eu chorava o tempo inteiro, aí passou os 20 dias que meu esposo voltou a trabalhar. E aí, eu acho que, de verdade, eu acho que ele tinha pânico de chegar em casa, porque eu ficava, sabe, eu não fiquei só triste, eu ficava estressada também. Quando ele chegava, sabe, eu tava com a cara fechada, aí tudo era motivo pra me reclamar, eu não dormia de noite, porque o meu bebê sempre foi muito agitado, e ele não, sabe, ele não dormia muito de dia, e ele também não dormia de noite, muito de noite não. Era difícil a noite pra vocês terem noção, era difícil a noite que ele acordava 3, 4 vezes. Isso era quando ele dormia bem. Quando ele dormia mal, ele acordava muito mais vezes do que isso.
E aí eu comecei, ai meu Deus do céu, isso não vai passar, isso não vai passar. Eu começava a me sentir a pior mãe do mundo por estar pensando aquilo. Eu comecei a pensar, meu Deus, será que era a hora certa de ter uma criança agora? Será que eu estava preparada? Eu devia ter me programado para ter lá perto da minha família, que ia ter mais pessoas. E aí eu não conseguia dar conta da casa, eu não conseguia dar conta de nada. E eu só chorava, eu só estressada, eu só abusava com as pessoas. Ai meu Deus do céu, eu não gosto nem de lembrar. Gente, eu tô resumindo, mas foi assim, pra mim, na época, foi horrível. Eu tenho uma foto que eu vou ver se eu consigo deixar pra vocês. Acho que foi da segunda consulta do Ruben, que o médico pediu pra levar ele quando ele fizesse 30 dias, porque outro motivo pelo qual eu chorei muito foi porque na primeira consulta dele, com uma semana, que o pediatra pediu pra levar ele, quando ele fizesse uma semana, eu não consegui levar ele porque eu não conseguia descer aquelas escadas e subir de novo. Então, pra mim, o tempo inteiro, tudo que eu não conseguia fazer era frustrante. E sem contar o cansaço, porque você não consegue se arrumar, você não tem tempo pra se arrumar, você não tem tempo nem pra ajeitar o cabelo direito, quanto mais pra vestir uma roupa melhor, mais arrumadinha, fazer uma maquiagem, ajeitar o cabelo. Você não consegue, você não tem tempo. Se você não tiver uma pessoa que te ajude mesmo, assim, sabe? Praticamente que mora ali com você. Ainda mais no caso da cesárea. Não tô desmerecendo o parto normal. Eu não tenho noção, assim, nem de quantos meses durou. Mas durou muito, muito, muito tempo. Muito tempo mesmo, que eu chorava, que eu me sentia mal, que... Aí, assim, como a minha família morava longe, já tava com mais de 3 meses que eu não via eles. Aí eu endoidei, não, eu quero ir, eu tenho que ir. Aí foi quando meu esposo foi, e isso, meu bebê tava com 1 mês, tava com 2 meses, meu bebê já tava com 2 meses, e eu queria, porque eu queria ir lá. Aí meu esposo foi, trouxe a minha irmã pra cá não, né, que a gente não morava nessa casa, morava em outra casa, trouxe a minha irmã pra cá, foi como eu fui começar a me sentir melhor. Ela me ajudava em casa, me ajudava com ele, e também aquela questão psicológica, que você fica se sentindo muito sozinha, você não tem tempo pra sair, você sabe, parece que você se isola, você começa a se isolar do mundo. Eu admiro muito as mães que saem, que conseguem, sabe, fazer essas coisas, porque eu não consegui, até hoje, eu não gosto de sair sozinho com o Ruben, às vezes isso diminuiu muito. Eu acho que se você tá passando por isso, você tem a oportunidade de procurar um profissional, um psicólogo, alguém que te oriente, que te auxilie, procure, porque eu nunca cheguei, né, a procurar, mas eu precisava, sabe? Naquele momento eu tava precisando, e às vezes eu ainda me sinto um pouco, hoje não como eu me sentia antes, mas hoje às vezes eu ainda me sinto um pouco frustrada, mas foi difícil, muito difícil mesmo. E assim, na época que isso aconteceu, eu comecei a lembrar que quando eu não tinha filho, até mesmo quando eu tava grávida, eu tinha aquele preconceito muito grande com a questão da depressão pós-parto. Quando uma pessoa falava, ai, fulano teve depressão pós-parto, agiu assim, às vezes até renegou a criança, eu ficava, nossa, isso é maldade, isso é maldade, não tem como uma mãe ter um filho e não querer pegar o filho, não querer amamentar, não querer estar com o filho ali, porque tá cansada por alguma coisa assim. Isso é maldade, sabe? E eu sei, não adianta me julgar, porque eu sei que muita gente pensa assim. E não é brincadeira, gente, não é besteira, não é bobagem. Se você tem uma pessoa da sua família que teve bebê recentemente, abrace, acolha. Se você tem uma amiga, liga, pergunta como é que ela tá, pergunta se ela precisa de alguma coisa, visita a casa dela, visita o bebê, dê suporte para pessoas que têm crianças recém-nascidas, auxilie da forma que você puder, porque não é brincadeira. E eu espero de verdade ter ajudado você com esse vídeo. Se você conhece uma pessoa que teve
depressão pós-parto, converse com ela. Se você conhece alguém que tem uma criança nesse momento novo, que tá grávida, dê o maior apoio que você puder, abrace, auxilie no que você puder, porque não é fácil.